Olha esse exercício aqui que já caiu em prova. Num concurso, 2.400 candidatos fizeram prova. Porém, 60% foram aprovados. Quantos candidatos foram reprovados? Você tem duas maneiras para fazer essa questão. A primeira maneira é você calcular a quantidade de aprovados. Vamos calcular? Aprovados, 60%. 60% de quem? De 2.400. E como é que a gente calcula 60% de 2.400? 60 sobre 100 vezes 2.400. Lá em cima você tem 3 zeros. O do 60 e o 2.400 tem 2 zeros. Embaixo você só tem 2. Você tem que escolher 2 lá de cima para cortar com os 2 de aqui embaixo. Vou escolher esses 2 aqui, tá bom? Poderia ser um do 60 com um do 2.400, tanto faz. 24 vezes 6 dá pra gente 144 com mais um zero, 1.440. Cuidado que você tem o 1.440 aqui te chamando. Só que o 1.440 é a quantidade de aprovados. Ele quer reprovados. Se eu tenho 2.400 e 1.440 foram aprovados, então reprovados, 960. Gabarito, letra A. Beleza? Felipe, se 60% foram aprovados, 40% foram reprovados. Então era só fazer 40% de 2.400. Sim, poderia fazer desse jeito. Inclusive, se você é uma pessoa que lembra de porcentagem ou já teve, tem contato no dia a dia com porcentagem, tem muita gente que faz assim, ó, 40% de 2.400. Para calcular 10% é fácil. 10% é só você tirar um zerinho do número. Então, se você calcula 10%, é só você tirar um zero. Fica 240. Se 10% é 240, 40% é só multiplicar por 4. Quando você multiplica por 4, você acha os 960. Tá bom? Então, se você lembra e quer fazer assim, pode fazer. Você ganha até tempo. Show de bola? Beleza. Atenção. Ó, atenção. É muito comum as bancas examinadoras cobrarem qual o percentual que um número representa sobre a totalidade. Para fazer esse cálculo, basta pegar o valor que queremos encontrar a porcentagem e dividir pelo total. Exemplo, em uma prova com 40 questões, um candidato acertou 32. Qual o percentual de erro? Vem comigo. Tem 40 questões, tá bom? Ele acertou 32. Então, 32 certas. Beleza? Se eu tenho 32 certas, eu tenho 8 erradas. Ele quer saber o percentual de erro. Aí o que eu te disse aqui em cima? Para fazer o cálculo, basta pegar o valor que queremos encontrar a porcentagem, que é o 8, porque ele quer saber o percentual de erro, e dividir pelo total. Para achar a porcentagem, eu pego o valor, que é 8, e divido pelo total. O total é 40. Quando você divide 8 por 40, aqui ó, 8 dividido por 40, 0, e um zero. Isso aqui fica 0,2. E como é que eu passo para a porcentagem? Já falamos, não já? Multiplica por 100. Você acha 20%. Ou então, o que você poderia fazer? Tem muita gente que prefere fazer assim, ó. Prefere fazer através de uma regra de 3. Lembra de regra de 3? Caraca, Felipe, tem muito tempo que eu não estudo regra de 3. Mas essa aqui é básica. 40 não é o total?
E nós vimos que o total a gente sempre representa por quantos por cento? 100%. Então aqui, 40 está para 100%. Show? 40 está para 100%. Só que ele quer saber o percentual do erro. Erros são 8. Então, 8 está para x. Você vai multiplicar cruzado. Felipe, por que o 100%? Porque lembra do slide anterior? É o total, tá bom? Então, 40 está para 100%, 8 está para x. Multiplica cruzado, 40x é igual 8 vezes 100, 800. Quem está multiplicando vai dividindo. 800 por 40. 80 dividido por 4 dá 20. Ou por regra de 3, ou por porcentagem. Então, quer saber o valor percentual? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo total. Ou você vai fazer uma regrinha de 3. Fica a seu critério, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o que eu costumo fazer com vocês. Vou te dar um minutinho, enquanto eu tomo uma água aqui, um minutinho para você fazer essa questão 2 para mim. 1 minuto, vai lá. Enquanto você faz, eu vou aqui para o chat ver se ficou alguma dúvida. E aí? Meiriellen. Meiriellen, primeira vez, Meiriellen? Um beijão. Nunca, não. Bom, se você já frequenta, me desculpa, eu não posso não ter visto o seu nome aqui passar, tá bom? Meirielle, a Aline daqui a pouco te ajuda, tá bom, meu amor? Para entrar no grupo do WhatsApp, ela vai te ajudar aí, ela vai postar o link para você aí. Você consegue, Aline, postar o link aí? Valeu, Fernanda. Fernandinha, sabe que estamos juntos, né, minha amiga? Se você precisar, pode contar. Fernandinha também falando que está aprendendo. Valeu, Fernanda. Prof, vou tentar recuperar o link. Aline, vê no privado que eu te mandei na semana passada. A gente acabou não mandando mensagem. Deve estar lá na última mensagem que eu te mandei na semana passada. Vê se você consegue colocar aí o link para Meiriellen. Seja bem-vinda, tá, Meire? Espero que curta, meu amor. Um beijão. E aí? Ninguém mandou o gabarito. Tá difícil? Professor, tá. Deixa eu ir lá, deixa eu fazer. Ó, pessoal, a ideia aqui é a seguinte, presta atenção. Um refresco foi feito misturando-se 13 litros de suco com 39 de água. Então, o refresco, ele tem 13 litros de suco e também 39 litros de água. Se o refresco tem 13 de suco com 39 de água, é porque ele tem um total de 52 litros. Como é que a gente faz um refresco? Não é pegando o suco e botando água? Não é isso? Não é assim que é feito o refresco? Então é só você somar. Ele quer saber qual o percentual do suco. Qual é o percentual desse 13 aqui? Aí você tem duas opções. Para você achar o percentual, é só você pegar o 13, que é o valor que ele quer, e dividir pelo total. O total é 52. Tá bom? 13 por 52. Quando você divide 13 por 52, você acha 0,25, que corresponde a 25%. Ou então, uma regrinha de 3. 52 está para 100%,
13 está para x. Multiplica cruzado, você vai achar 52x é igual a 1.300. É só pegar o 1.300 e dividir por 52. Você vai achar 25%. Beleza? Fiquei aqui na frente, né? Deixa eu sair aqui um pouquinho para você poder ver. Então, ó, 1.300 por 52, 25%. Agora, vamos lá. Opa, bora. Variação percentual. Outro assunto que aparece muito em prova. Como é que eu acho a variação percentual? É a razão. Lembrando que razão nada mais é do que divisão, tá bom? Entre a diferença de valores. Por que diferença? Porque eu estou falando de variação. Bom, se eu saio, por exemplo, eu acertei 10 questões no dia e 12 no outro. Então a variação foi de 2. Por quê? De 10 para 12 está variando 2, não é isso? É só você pegar o 12 e diminuir de 10. Fica 2. Beleza. Valor final menos o valor inicial. Tá bom? Então vai ser a divisão entre a variação, que é a diferença do maior para o menor. Na verdade, não é do maior para o menor, é do final menos o inicial, a gente já vai ver isso, e o valor inicial. Resumindo isso na fórmula, a variação percentual vai ser o valor final, que no meu exemplo, se eu sair de 10 e fui para 12, então eu vou pegar o 12, vou diminuir do 10 e vou dividir pelo valor inicial. Então, de 10 para 12. Quem foi a variação percentual? Se eu sair do 10 e fui para o 12, é porque está variando 2. Dividido pelo valor de partida, que é o valor inicial. 2 sobre 10, tá bom? Que vai dar 20%. Então, pego o valor final, tiro do valor inicial e divido do valor inicial. Por que do valor inicial, Felipe? Porque se eu estou variando, eu vou pegar sempre como referência o valor de partida, o valor de origem, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Uma mercadoria que custa R$80 passa a custar 100. Então, 80 passa a custar 100. Se 80 passou a custar 100, quem vai ser a variação percentual? De 80 para 100, eu estou aumentando 20. Só que eu aumentei 20 em cima de um total de origem de 80. Então, é a variação dividido pelo valor inicial. Felipe, no passo a passo na fórmula, como é que ia ficar? Esse é o valor inicial. É o valor do início. Esse é o valor final. Então, vai ficar 100 menos 80 dividido por 80. 100 menos 80 foi o 20. Eu já coloquei na fórmula direto, tá bom? A gente corta, vai ficar 1/4. Pessoal, tem duas frações que eu vou pedir para você memorizar, porque sempre aparece em prova, tá? 1/4 é 0,25. Então, 1/4 é sempre 25%. Essa aparece muito. E 1/5 é 0,2, o que dá 20%. Se você tiver essas frações memorizadas, você vai matar algumas questões muito mais rápido, tá bom? Fica a dica para vocês aí. 1/4, 25%. 1/5, 20%. Felipe, esse exemplo 1 aqui, eu poderia fazer por regra de 3? Poderia. Como é que você vai fazer isso por regra de 3? Ó, você vai fazer o seguinte.
O valor inicial, ele é a nossa referência. Então, o valor inicial, você relaciona ele com 100%. Essa é a dica. Então, o 80 foi para 100. Só que o inicial era 80. Então, você vai botar 80 está para 100%. Tá bom? E ele quer saber o aumento percentual. Ele quer o percentual do aumento. Tem muita gente que chega aqui e coloca, 80 está para 100, assim como o 100, que é o novo valor, está para X. Aí você tem que ter cuidado, porque se você fizer desse jeito, você vai achar 125%. E qual é o meu medo? É você ter lá os 125%, você marcar e errar. Porque ele quer saber o percentual do que aumenta. Então, se era 100, foi para 125, é porque aumentou apenas 25%. Para evitar que você, de repente, na hora da prova, nervoso ou nervosa, marque os 125%, a minha dica para você é: coloca já o que você quer achar. Se você quer achar a porcentagem do aumento, porcentagem do aumento, então coloca na regra de 3 o aumento. O aumento foi de 20. Aí evita que você erre, porque quando você multiplicar cruzado, você vai achar de cara 25%. Aí já é a sua resposta. Tá bom? Show? Olha o exemplo 2. Uma mercadoria que custa 80 passou a custar 60. 80 passou a custar 60. Agora, de 80 para 60, houve uma variação, mas foi uma variação para menos. Porque quando você faz o final menos o inicial, 60 menos 80 dá uma variação negativa. Foi uma redução de 20, não um aumento de 20, tá bom? Para achar o percentual, vai ser a variação pelo valor inicial. Aqui, de novo, vai dar 1/4. Então, a variação aqui também foi de 25%. Porque quando você simplificar por 2, você vai achar 1/4, só que negativo. Então, uma variação de menos 25%. Houve uma redução de 25%. Ok? Então, o que vale para o aumento, vale para a redução. Só que na redução você vai encontrar um sinal negativo. Porque quando você faz o final menos o inicial, se o final for menor do que o início, eu vou trabalhar com número negativo, tá bom? Não tem problema nenhum. Um outro tipo de questão que aparece muito é essa parte de variações percentuais sucessivas. E eu vou te dar um macetinho para isso, para você matar tranquilo. Uma mercadoria sofre um aumento de 20% e posteriormente um outro aumento de 10% sobre o novo valor. Em relação ao preço inicial, qual foi o aumento percentual total? Qual é a dica que eu vou te dar aqui? Quando ele não te der o valor inicial de uma mercadoria, de um objeto, você vai escolher o 100. Para qualquer valor ia funcionar, só que vai ser mais rápido, mais fácil você escolher o 100. Então, vamos considerar que essa mercadoria seja R$100, tá bom? E ele primeiro dá um aumento de 20%. Por que eu escolhi o 100? Porque qualquer porcentagem em cima do 100 fica ela mesma. Então, 20% de 100 acaba sendo 20. E o novo preço passa a ser 120. Depois, a questão fala que vai dar um aumento de 10%. O problema é que 10% agora já não é mais R$10, porque 10% agora é em cima do 120. 10% só é R$10
se for dado em cima do 100. 10% em cima do 120 dá R$12. Lembra do macete que eu falei? Que calcular 10% é só tirar um zero? Quando você tirar um zero do 120, vai ficar 12. 120 com 12, 120 mais 12 vai para 132. De 100 para 132, houve um aumento de 32. Por que eu escolho 100 de propósito? Porque um aumento de 32 acaba correspondendo a 32%. Por isso que a gente escolhe o 100. Porque se no final você achar aumento de 45, vai ser 45%. Aumento de 28, vai ser 28%. Então, escolhe o 100 que a questão fica fácil. A resposta, 32%. Aumento de 20%, seguido de um aumento de 10%. Corresponde a um aumento de 32%. E não de uma maneira simplória e errada de responder 30%. Aumentou 20, aumentou 10, aumentou 30? Não, porque é porcentagem em cima de porcentagem. Por isso que a gente diz variações percentuais sucessivas. Uma sucede a outra, é uma em cima da outra. É mais ou menos o que acontece nos juros compostos, que é juros sobre juros. Por causa disso, é porcentagem em cima de porcentagem. Tá bom? Quero dar um desafio para você agora. Vamos usar o macete? Bom, escolhi o 100. O cara foi e aumentou 20%. Só que 20% de 100 acaba sendo 20. Então eu vou para 120. Agora o cara vai aumentar 10%. Só que é 10% em cima do 120. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando você aumenta 10% em cima do 120, 10% de 120 é 12. Você vai para... Ah, mas agora não é aumento. Agora é redução. Cadê, ó? Foi reduzido. Então, reduziu 10%. Então, reduziu R$12. Se reduziu R$12... Se reduziu R$12, cadê minha caneta? 120 tira 12, vai para 108. De 100 para 108, ocorre um aumento de 8. Como eu escolhi 100, o 8 representa 8%. Gabarito B de bola. E eu amo vocês porque estão mostrando que entenderam tudo aí. Vamos para 4. Em uma fábrica, 28% dos operários são mulheres. Então vamos lá. Mulheres, 28%. Se nessa fábrica existem ou há 216 operários homens, ele está dizendo que o número de homens é igual a 216. Ele quer saber o total de pessoas. Galera, repara no seguinte, quando ele diz que mulheres representa 28%, eu posso inferir, eu posso deduzir que o percentual de homens é de 72%. Você concorda comigo? Se 28% são mulheres, 72% são homens. E a questão está dizendo que esse 72%, ele corresponde a um total de 216, porque é um quantitativo de homens. E daí eu já posso montar uma regra de 3. Como é que eu vou montar essa regra de 3? Ó, esses 216, esses 72% corresponde a 216. Porque é o percentual de homens relacionado à quantidade de homens. Os 28% de mulheres vai corresponder a X.
você vai multiplicar cruzado, aí vai ficar 72x é igual a 216 vezes 28. Olha a dica que eu vou te dar, vou levar aqui para cima. Quando a conta for muito grande, deixa indicada, porque muito provavelmente você vai conseguir simplificar. Então você vai ficar assim, o x é igual a 216 vezes 28 dividido por 72. Tá bom? Olha a tabuada na cabeça, hein? Aqui, ó. 21 e 7. Olha a maldade aqui. 6 e 2. Consegue observar que esse de cima é o triplo do de baixo? Aí é questão de tabuada, galera. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 2 é 6. É melhor do que você fazer 216 vezes 28, acha o número grandão e ainda depois vai dividir por 72, tá bom? 3 vezes 28 dá 84. Só que 84 é a quantidade de mulheres. Como ele quer o total de operários, eu tenho 216 homens e 84 mulheres. Você fica com um total de 300. Gabarito, letra C.